Boa noite a todos os membros da família Moyaçã, particularmente aos nossos convidados especiais que vão estar relatando esse momento inicial da família Moyaçã. Há uma volta da manivela. Uma máquina com mecanismos fascinantes, assim como são a natureza. Ok. Bom, dando sequência aqui, o que nós programamos para esse ano? Programamos para esse ano pontuar a história da família Moyaçã ao longo dos 34 anos, a partir das visitas do patriarca Muiá, que se sucederam desde 1990 até 2000, o ano 2000. E aqui, então, convidei várias pessoas para, hoje em particular, cobrirmos esse momento, que seria de 88 até 1990, tá? 1988, data da fundação da família Moyaçã, exatamente no dia 8 de agosto, que é o dia de hoje, para depois entrarmos para os anos subsequentes. E eu convidei aqui, além, obviamente, da co-líder da família Moyaçã, a professora Vanise Almeida, que está aqui conosco como convidada especial. Convidei também outros convidados, como o mestrando Eduardo Lian, que estava conosco, foi, inclusive, tradutor, substituto. Naquela época, eu fazia as traduções todas, mas Eduardo ajudou muito nesse sentido, está aqui conosco. Renato Almeida, que na ocasião estava em Londres e depois chegou no meio da viagem, né? No meio do processo, chegou para poder estar conosco nesse momento. Também Paulo Freitas e Anderson Maia, que estavam no seminário, inclusive. Também convidei o discípulo Humberto Fortunato, mais antigo da família, que ainda não está presente conosco, deverá chegar em breve. E, com isso, então, quero fazer toda uma dinâmica, né? E fazendo particularmente o uso da boa memória do mestre Anderson Maia, que lembra não só das pessoas, das datas do horário e também do tipo de roupa que estavam vestindo na época, né? O mestre Anderson, ele tem essa mente fotográfica. E por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque ele era o fotógrafo oficial nessa ocasião. Ainda que, nessa época, ainda ele não era o fotógrafo oficial, mas ele era, vamos dizer assim, um fotógrafo, futuro fotógrafo oficial, já fazendo jus a isso e registrando e tendo como registro, porque ele, na qualidade de fotógrafo oficial por muitos anos, ele coletou uma série de fotos, que, então, generosamente, ele está aqui compartilhando conosco. Também estão presentes aqui dois membros da equipe de tradução, da equipe da Sala da Memória do Instituto Muyat, o mestre Paul Liu, lá de Anaheim, na Califórnia, e também o mestre Gabriel Mendes, que está falando aqui da cidade de Brasília. Então, quero dar a todos vocês muito boa noite, agradecer muito a presença de vocês e também dos demais que estão não só na sala do Zoom, como também aqueles que estão nos assistindo via YouTube. Temos aí pessoas que vão, sem dúvida, somar. E, particularmente aqui, um abraço especial para o meu companheiro do canal ConfuLife, Edson Maciel, que está fazendo toda a retaguarda, como sempre, colocando o nome das pessoas, perguntas das pessoas no chat, para que a gente possa aqui atender melhor as pessoas que estão assistindo via YouTube. Tá ok? Então, queria começar, antes de fazer as perguntas, até passar a palavra para a professora Vanise. Na época, ainda ela não era co-líder da família nessa primeira viagem do patriarca Muyat,
né? Lembrando que ela se torna formalmente co-líder em 1994, tá? Mas isso nós falaremos na quarta-feira, né? Amanhã nós falaremos de 92, depois de 94, né? E antes disso, nós tínhamos toda uma estrutura que se iniciou numa segunda-feira, dia 8 de agosto, visto que eu havia chegado no último dia da semana de junho, de volta ao Brasil, e com isso eu aguardei uma semana para nós termos a reunião no domingo e iniciarmos as nossas atividades na segunda-feira, justamente dia 8 de agosto de 1988. Então, vou passar a palavra para ela, para que ela possa estar dando as boas noites, né, as boas noites, né, para todo mundo, e também falar alguma coisa daquele momento inicial, antes de nós passarmos. Claro que ela vai ter a palavra por todo momento, como todo mundo, mas a gente já começa com a palavra da co-líder da família Moya-san, professora Vanise Almeida. Boa noite, Vanise. Tá? Fique à vontade aí para compartilhar alguma coisa que você queira conosco. Boa noite, Léo. Obrigada. Obrigada pelo convite para estar aqui. Que bacana, que delícia. Quando eu recebi o convite que ia ser a semana inteira, eu falei, nossa, vai ser uma viagem ao passado, né? Vai ser uma delícia. Túnel do tempo. Muito boa oportunidade de relembrar. Isso deixa o coração da gente quentinho, porque como assim, né? 34 anos, meu Deus. E 88, tecnicamente, eu ainda não estava na família. Mas o que eu estava me lembrando, assim, é que provavelmente o Renato já... O Renato entrou quando na família? 89? 89. 89, ele já devia estar se preparando já também, estávamos incubando. E que incrível, né? Tudo começa com a decisão de praticar uma arte marcial, né? Como assim? Começa como todo mundo começa igual, né? E eu lembro que antes de mim veio o Renato, ele vai contar isso ainda, historicamente ele é mais antigo que eu, né, na família, e ele me levou, né, me incentivou, e eu comecei a treinar mesmo, me encantei pelo Wing Chun, e a partir daí foi um mergulho até hoje, né, hoje eu sou Sitai Po já sou tataravó já, eu falei, meu Deus, né, uma história, uma vida inteira, de muitas alegrias, de muitas surpresas, de muito aprendizado, impressionante. E eu estou adorando poder participar disso aqui, ouvir as histórias, eu estou adorando ver a carinha, né, de quem já participava daquela época, do Lian, Anderson pequenininho, 15 anos, Paulo, nossa, Paulo também muito cedo entrou, que gostoso ver essa reunião aqui, vai ser uma delícia contar sobre isso, e eu vou falando aos poucos, senão eu vou ficar falando aqui um tempão, eu vou entrando depois, tá bom? Lembrando que nesse tempo Paulo Freitas tinha cabelo preto e o Lian tinha cabelo, né? Então é Pois é, interessante lembrarmos disso, né? Que faz muito tempo. Hoje mesmo, né, eu estava conversando com o Gabriel e ele estava contando que ele começou com 16 anos e eu estava eu lembrando que com lembro, 18 anos o o Gabriel braço foi comigo para a engessado Argentina. ainda, Aí tinha tudo isso. Então, eu são lembro. tempos que são muito importantes e agradecemos muito aí a presença de todos vocês, né? Visto que de todos vocês, né? Eu fui aquela pessoa que estive presente todos os anos na família, né? Então, isso é interessante, né? Nesses 34 anos, e é uma honra muito grande tê-los aqui participando, compartilhando, né? Eu quero mencionar aqui a presença das mestras Cristina Azevedo e Úrsula Lima, que está lá na Flórida. Seja bem-vinda, mestra Úrsula. Aí também a Simô Patrick Halak, que está, Simô da família Moe Natan. O mestre Nathaniel Rosa não estará conosco hoje, ela está representando a família Moe Natan, mas amanhã ele estará. E amanhã, aliás, amanhã é a parte dele, porque ele vai falar exatamente como que foi esse início. Eu queria compartilhar com vocês, antes para começar, né, uma foto aqui muito interessante,
que é essa foto aqui, ó. Olha só que foto bacana. Mas todo mundo vai ver e fala assim, não, por que bacana? Porque nós estamos vendo, é claro, o patriarca Muyat e o mestre Miguel Hernandes. Mas o mais interessante dessa foto é quem está atrás dessas pessoas, né? Que aqui nós podemos ver no lado direito da foto o mestre Paulo Freitas. Lembra que eu falei que ele estava de cabelo preto ainda? E logo entre o mestre Miguel Hernandes e o patriarca Muyat, nós temos aqui o mestre Anderson Maia, né? Como a professora Vanise falou, ele bem jovem ainda, né? Estando aqui conosco. E junto a ele, o mestre Rogério Baeta, que está lá no fundo, né? E do lado dele, o Kleber, né, Anderson? É Kleber o nome dele, né? Você está mudo, viu, Anderson? Só para... Isso, Kleber. Vou deixar o mestre Anderson falar. Inclusive, nós estamos vendo aqui do lado do Paulo o Juscelito e o Isamar, não é isso, Paulo? Vamos falar disso um pouquinho aqui, que são pessoas muito importantes para a nossa família. Por favor, mestre Anderson, fique à vontade aí para compartilhar conosco as suas reflexões. Obrigado, Sifu. Primeiro, boa noite, Simô, e feliz aniversário aí ao hoje Clã Moyaçã, e a família completando 34 anos, hoje, no dia 8/8, uma história que começou em 87, né, quando o nosso líder foi admitido na família Moyat, em maio de 87. Então, são 35 anos, né, do Sifu Lai Mamura e 34 da nossa família. E essa foto foi justamente uma primeira foto, ela foi tirada pelo meu amigo e também membro da família Mário Fontana, que foi a pessoa que me introduziu na fotografia. E foi exatamente nesse seminário que eu iniciei minha carreira fotográfica, na verdade. E eu não conhecia ainda o Sirrim Paulo Freitas, sabia quem era o Sirrim Juscelito, que está aí na foto, e foi uma coincidência muito grande, porque, inclusive, a admissão formal nossa, minha, do Rogério Baeta e do Paulo Freitas, lembrando que eu e o Rogério somos de Belo Horizonte, o Sirrim Paulo do Rio de Janeiro, ocorreu no dia 22 de agosto, coincidentemente no mesmo dia, se é que eu estou correto, né, Sirrim Paulo? E, nesse momento, então, foi o pré-primeiro seminário, eu deixei, inclusive, para recordação, algumas fotos, o cartaz desse evento, e acho que o Sirrim Renato, né, que é uma pessoa de São Paulo, que estava na organização, e também, na época, a então Cidie Vanise, né, a Simô, que também estava participando da organização, pessoas que eu conheci nessa primeira viagem a São Paulo. Na verdade, já havia ido a São Paulo no primeiro semestre e, a partir do meu Caiciuião, Sirrim Marconi Ábido, o Sifu comentou, se vocês de Minas prestigiarem a primeira visita do patriarca Muyat ao Brasil, na época o grão-mestre Muyat ao Brasil, a gente vai, então, conversar sobre a admissão do primeiro grupo, né, de Minas Gerais, da família Moyaçã. Então, foi exatamente nesse momento eu estava participando pela primeira vez de um seminário no qual fomos convidados no primeiro semestre, quando a gente visitou a primeira vez o então núcleo central da Moyal 21, na Avenida do Cursino, no bairro Jardim Saúde. Então, é isso. Queria que o Sirrim Paulo e o Sirrim Renato comentassem, né, sobre essas impressões. Foi uma coincidência essa foto, né, muitos anos depois que eu vira a saber que meu querido irmão Confu Paulo estava ao meu lado e tantos outros que vieram a ser irmãos de jornada, né? Então, obrigado pela oportunidade e vamos compartilhar mais coisas. Passar a palavra, então, para o mestre Paulo Freitas. Tudo bem, Anderson? Eu estava procurando essa foto, eu achei que eu tivesse essa foto, mas eu não achei, entendeu? Aí foi bom, gostei de ver. E só corrigindo um pouco, Anderson, a minha admissão oficialmente está 2 de agosto. 2 de agosto. Sim, então foi antes, eu achei que hoje é 22. Não, 22 de agosto, 2 de agosto.
Então, pô, são poucos dias de diferença, mas pouquíssimos dias, né? Pô, o Anderson era um garoto mesmo. Emociona ver essas fotos, o garoto. Eu, cabelo preto, mais cabelo, entendeu? Então, é interessante. Mas só para lembrar, exatamente qual foi a data do seminário? Só para eu fazer uma analogia. O senhor quer compartilhar isso? O cartaz fica mais fácil, talvez? Posso compartilhar aqui, aproveitando aí. Eu tenho uma foto também aí do cartaz. Sim. E enviei agora para o Cifu. Isso, vamos ver aqui a foto do cartaz. E a gente, inclusive, vai poder compartilhar a data exata. Eu não tenho a memória do Anderson, então... Aqui nós temos, aqui, Paulo, aí, foi 18 de agosto de 1990. Às 15 horas. Olha que coisa, eu comecei exatamente a prática, assim, pouco tempo antes. O Anderson, na prática, pelo que ele falou, ele começou antes, efetivamente ele começou antes. Mas então, o que acontece? Eu tinha pouco tempo de família e logo o Sri Juscelito me falou desse evento. Inclusive foi um grupo grande do Rio de Janeiro, quase todo mundo foi, a gente se motivou para ir, e chegando lá, nosso grupo era um grupo pequeno, mas aí chegando lá eu já conheci o Cifu. Aí ver aquela grandiosidade do evento, foi um evento muito grande, né? Evento bem motivado, cheio de gente, negócio. Aquilo, pô, me deu assim, eu cheguei e falei, pô, uau, o negócio é mais do que eu imaginava, entendeu? O negócio tem não é credibilidade já tinha, mas é um peso maior do que eu imaginava. Eu imaginava uma coisa local, uma coisa do Cifu em São Paulo, eu no Rio. Aí, quando eu vi que tinha toda uma ligação internacional, aquele me deu um choque muito grande, assim, um choque positivo. Falei, pô, tem um peso maior do que eu imaginava. A coisa é mais séria do que eu... Não vou fazer só como uma prática, assim, como se fosse uma academia, entendeu? Tinha algo mais, eu senti que tinha algo mais, entendeu? Toda aquela... Se bem que eu já vinha de outras artes marciais, mas eu senti um peso bem maior participando daquele evento. Aquele evento, para mim, realmente foi um marco, assim, um marco inicial, onde eu vi que era aquilo que eu queria fazer, entendeu? Então, foi uma... Mas eu não vou me prolongar muito, não, as pessoas vão falar e aos poucos eu vou lembrando. Mas eu só queria eu só queria marcar isso. Foi um evento que eu estava logo no início, e isso, para mim, foi muito marcante para definir realmente era aquilo que eu queria e a seriedade do trabalho que estava sendo feito, entendeu? Então, foi basicamente isso. Obrigado. Agora, era o Juscelito, eu não consegui ver direito, se for. Era o Juscelito e me esqueci o nome dele. Isamar. Isamar, o Juscelito. Porque quando eu entrei, o Isamar já estava afastado. Já estava o Juscelito. O Isamar já estava mais afastado. Mas eu não consegui visualizar o Juscelito. Deve estar mais atrás, né? Está bem do lado aqui, é bem interessante. Eu vou retomar aqui a foto para que vocês possam estar observando. Antes disso, eu queria dar as minhas boas-vindas ao Humberto Fortunato, discípulo mais antigo da família Moyasan, que já estava presente, participou da organização, que também ouvi a palavra do mestrando Eduardo Lian, que também participou bastante daquele evento, e também mencionar aqui a presença do presidente do Instituto Muyat, o Albert Holsacker, que está aqui conosco também na sala do Zoom, além da presença do mestre Felipe Soares e do mestre Ricardo Leite de Aikido, sempre um grande amigo que está aqui conosco, né? A doutora Mirta Atas está lá em Buenos Aires assistindo aqui, bem como o mestre Diego Guadalupe, que está no Rio de Janeiro,
aqui conosco. Então, temos aí bastante gente participando, temos outro tanto, totalizando aqui, mais de 60 pessoas assistindo entre YouTube e aqui o Zoom. Tá? Um momento muito importante para nós. Obrigado aí por todos vocês que estão prestigiando e interessados na história da nossa família. Vou passar a palavra para o Humberto Fortunato, que é o mais antigo presente aqui, para ele poder compartilhar um pouco do que foi aquele momento, mas não só aquele momento, mas o momento inicial da família Moyaçá, né? Mestre Anderson relatou muito bem, né? Eu tive uma jornada que inicia-se em 1972 e depois de 8 anos eu inicio a prática do Wing Chun e tenho o grão-mestre Li Hongqi como uma pessoa que me introduziu no sistema Wing Chun em 1979. Depois, tive a oportunidade em 87, com a sua bênção, com o seu apoio, apoio do grão-mestre Li Hongqi, eu tornar-me membro da família Moya. Então, foi uma experiência muito interessante. Por quê? Porque depois de 9 anos, ou seja, depois, quando eu estava já em 88, depois de 9 anos de prática, ser autorizado a iniciar a família, como nós fizemos em 8 de agosto. E lá estava, nesse momento, presente Humberto Fortunato. Ele é a pessoa que estava presente no momento inaugural da família Moyaçá. Então, quero passar a palavra para ele que é o discípulo mais antigo da nossa família. E eu, Humberto, quero dizer para você que tenho uma honra muito grande, falo isso também em nome da sua Simol, de tê-lo conosco até hoje, né? Depois de 34 anos, ainda ter a honra da sua presença aqui na nossa família. Então, quero passar a palavra para você, para que você possa relatar um pouquinho daquele momento que era muito diferente do momento de hoje, né, Humberto? Então, muitas vezes as pessoas não têm ideia do que é iniciar uma família Kung Fu num país que nem o Brasil, né, dentro daquelas condições que nós tínhamos lá na segunda metade da década de 1980. Boa noite, Humberto. Vou passar a palavra para você, então. Boa noite, Sifu. Boa noite, Simão, mestres, caríssimos irmãos. A honra é de coração realmente minha, Sifu. Fazer parte dessa família de tanto tempo, de tantas histórias, né? Mas do que eu me recordo no começo dessa jornada, que até um pouco antes, né, do início da família Moyaçá, né, os treinos que fazíamos na casa, no quintal dos Fu, né, onde a dona Eda sempre reclamava que a gente acabava sujando as roupas que estavam no varal. Era bem um estilo que a gente via em filmes, né, mais atuais, que passavam na época. Mas eram situações reais, né? E eu me lembro muito, né, de sempre escutar os Fu, de acreditar nos sonhos mais dele do que qualquer outra pessoa da família. E por um motivo simples, a gente tinha sequências de movimentos, né? Nós descobrimos coisas assim que nos encantavam na época, né? Que eram segredos, eram coisas muito boas, né? E isso nos enriquecia muito, né? E vendo a distância que isso percorreu, né? Vendo os mesmíssimos movimentos, né? Feitos lá de trás, com o conteúdo que existe hoje. É uma coisa assim absurda, né? Mas eram momentos felizes também, né? Nós tínhamos aí desejos, né, de desenvolvimento. Era muito difícil ter alunos, né? A gente fazia manobras
homéricas, né, para ter alunos. Eu me lembro numa época que eu estava quase mudando poxa, eu vou parar de dar aula de Wing Chun, de praticar Wing Chun, vou praticar lambada, né? E tinha lá na Cursino, uma escola de duas meninas que era a porta de frente com a gente, né? Quantas vezes ficávamos lá, eu, o Walter, às vezes por horas, né, esperando para chegar um aluno, ele dá uma aula para 2, 3 alunos, né? Na porta da frente tinha a fila do lado de fora para a próxima aula, né? E cabiam, acho que 12, 15 pessoas, não lembro. E tinham mais do que isso, mais do que essas pessoas lá, fila lá. E acabava, saía uma turma, entrava outra, saía a turma, e eu volto lá. Eram momentos difíceis, né? Mas muito gratificantes também, né? Muito do que eu construí na minha vida, né? Mesmo o nosso Sifu, como jovem Sifu, né? Na época, não que o Sifu seja velho hoje, mas que na época era mais jovem, né? E ensinamentos que, assim, daquela época, eu carrego para a minha vida até hoje. São coisas muito latentes para mim no meu dia a dia, né? Eu digo essas coisas para o meu filho, que não é praticante de arte marcial, digo isso para as pessoas que trabalham comigo, né? De um episódio que eu sempre gosto de contar, porque para mim foi muito interessante. Quando o Sipum ia vir para o Brasil, o Sifu pediu para a gente faxinar o Mocum. E nós faxinamos o Mocum. Ele passou a primeira vez, tá um lixo, limpa de novo. O Sifu não é bonzinho hoje, como vocês imaginam que ele era um tempo atrás, não. Era muito diferente, né? E, sim, senhor Sifu, bora limpar de novo. Nós limpamos aquele soquete de lâmpada com um cotonete, mas deixamos como tinha que ser. E estávamos esperando o Sifu chegar de tarde, né? Sifu, o que nós fizemos? Nós limpamos aqui, né? O Sifu nem sequer olhou. Ele olhou para mim e para o Walter: vocês fizeram o melhor que vocês podem fazer? Sim, então para mim tá bom. Foi a primeira vez que eu silenciosamente xinguei o Sifu, né? Claro. Puxa vida, como assim? Não vai nem olhar o que nós fizemos. Mas eu entendi depois de um tempo. E até hoje eu uso esse ensinamento com as pessoas que estão à minha volta, né? O tempo todo, com meu filho, como eu relatei. E a vinda do Sipum, na época, a falta de noção pessoal, assim, para mim era, a gente conhecia o mestre de Honki, não o mestre de Honki, e a gente conhecia o nosso Sifu era o dia a dia, né? Então, quando não vinha vai vir um mestre, pô, legal. Mas para mim era um cara que ia vir, ponto. Né? E o cara ia vir, ia embora, e a gente ia continuar com o nosso Sifu. E passaram-se alguns anos até cair a minha ficha, lerdinho, né? Do quão grande, do quão profundo, do quão distante eu estava de dar um primeiro passo de prática de Wing Chun Kung Fu. Então, na primeira vinda do Sipum, até para não me prolongar muito, eu me lembro de uma prática que ele fez com a gente lá na Cursino, né, que é um simples toque do braço dele, uma única vez em 10 segundos, né, que ele pegou para mostrar alguma coisa e tocou no meu braço. Tudo aquilo que o falava para a gente, né, tentava mostrar para a gente, explicar, desenhar. Puxa vida. Nossa, foi uma percepção imediata na hora que o Sipum encostou no meu braço. Aquilo para mim foi assim um divisor de águas
puxa vida, existe mesmo, né? Foi um sentimento real que eu tive na época, e isso tudo graças ao sonho que o Sifu foi buscar, dedicou a vida, dedica a vida a isso, né? Por isso, eu digo que a honra é minha, fazer parte da família, ser seu discípulo, de entender todas o tempo, né, de cada um na família, os caminhos, as distâncias, os desvios, retornos, como se tudo isso não fosse realmente importante, e a paciência do Sifu no entendimento, né, do tempo das pessoas, do momento pessoal de cada um, e que em algum momento, se for o destino, essa pessoa vai estar junto com a gente novamente, ou não, mas ela teve a passagem e teve a pincelada dela na construção da história da família Muriaçá, assim como a minha singela contribuição. Muito obrigado, Sifu. Sempre grato, como eu sempre digo ao Sifu. Obrigado, obrigado, Humberto. Quero aqui compartilhar com vocês aqui uma foto onde vocês vão ver várias pessoas que estão aqui presentes conosco. Primeiro, Humberto Fortunato, ó, está aqui. Eu vou ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui no fundo, ó, tá? Ele ainda tinha cabelo preto, né? Aqui, as duas pessoas mencionadas pelo mestre Paulo Freitas, Juscelito Weiner e Isamar, estão aqui presentes. Aqui está presente ao seu lado, né, Marconi Ábido, que foi o caixuriano do mestre Anderson. Tá? Aqui temos Walter Imanise, que é o meu segundo discípulo, tá? Que membro histórico da família, foi o primeiro tutor da família Moyasan. E aqui temos Eduardo Liano junto com a então Cidia Evanise. Tá? Muito interessante aqui. Eduardo Liano, como eu falei, tinha cabelo ainda, né? E temos aqui outras pessoas importantes, como o próprio mestre Anderson Maia, bem jovem, como disse a professora Vanise, né? E aqui o mestre Renato Almeida. Tá? Eu vou aqui passar a palavra agora, então, para essas duas pessoas, né? O mestrando Eduardo Lian e depois para o mestre Renato Almeida. Eduardo Lian, boa noite, seja bem-vindo. Né? Você, nessa visita, trabalhou muito, né? E depois, né? Já em 88, que você começou nessa época, né? Foi trazido, eu lembro bem, pelo meu irmão Isao Imamura, visto que vocês, né, estudavam na mesma faculdade, né? Na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Né? Boa noite, Eduardo. Quero passar a palavra para você, então. Sifu, boa noite. Boa noite a todo mundo. Saudade de várias pessoas aí. Tem gente que eu não vejo há muito tempo. Essa foto histórica seria pouco. Assim, a gente precisaria dar um adjetivo bem mais qualificado. Mas assim, eu estava ouvindo o Serrinho Humberto falar e eu estava me lembrando do que foi essa visita do Sicum para mim, né? Primeiro que o Sicum é uma pessoa muito particular, né? Era uma pessoa carismática e enigmática ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ele dominava a sala, o evento, a conversa, ele também deixava todo mundo com a sobrancelha levantada, né, para saber o que ele quer dizer com isso. Né? Mas as impressões que eu tenho, assim, daquela época, com a idade que eu tinha, né, primeiro que o Sicum, ele mostrou para mim, ele, vamos dizer assim, tirou um véu de um falso mestre, né, de um mestre chinês, feito no cinema, para um mestre chinês real, né? E o mestre chinês real era muito melhor do que o mestre chinês do cinema, né? Ele era, não só por ser uma pessoa de carne e osso, no sentido de que
não era uma pessoa assim com feições heróicas, né? Com uma coisa mítica, mas por ser também uma pessoa que, ao mesmo tempo, tinha uma profundidade em cada coisa que ele falava e tinha uma atitude, essa atitude de mestre, que foi passando dele para o Sifu, né? E isso que o Cirrinho Humberto se referiu como lembranças que acompanham a gente ao longo da vida, se deu comigo também, né? Eu não tenho nenhum exemplo concreto aqui, a não ser uma conversa do Sicum com a gente falando sobre, vamos dizer assim, força, né? Ele queria dizer o seguinte: você olhando para ele de fora, né? Você não poderia saber que ele era um mestre de Kung Fu, ele poderia saber qual era o grau de conhecimento e Kung Fu que ele tinha, mas que essa força, né, ou essa energia, ela podia ir acontecendo por vários vetores, vamos dizer assim. Não precisaria ser só um vetor corporal, né? Poderia passar essa energia, ou essa força, pela voz, né? Pelo olhar, e pelo nome, né? Então, ele carregando o nome de Wing Chun com ele carregava essa força, né? Carregando o nome de mestre Moyar, discípulo de Sitai Kung Imã, ele carregava essa força. E isso é só uma das várias coisas que ficaram marcadas na minha memória daquela época. Uma outra coisa é assim, a gente comparando os eventos, as visitas que vieram acontecendo depois e os eventos que nós fazemos na família até hoje com aquele primeiro evento. Aquele primeiro evento era uma coisa quase que caseira, se a gente comparar com o que a gente faz hoje, né? E eu me lembro que nós fomos levar o Sicum para comer uma pizza, né? Eu não sei se o Sifu se lembra disso. E eu tive a honra de levar o Sicum no meu carro, só eu e ele. Porque eu não sei por quê, eu não lembro por que razão aconteceu isso, que teve que dividir todo mundo nos carros, né? E nós fomos na pizzaria 1900, né, na Vila Mariana. Isso, claro, aconteceu tudo antes do evento, propriamente, que foi no Teatro Oimar, que nós nos estávamos referindo há pouco, mas tudo que aconteceu antes, acho que me marcou mais até do que esse evento final, né? O que aconteceu antes eu achei que foi mais rico. Por quê? A gente ficava muito perto do Sicum, né? Ficava com o Sicum ali. E como disse o Cirrinho Humberto, talvez com o passar dos anos, essa experiência foi ficando cada vez mais valiosa para mim, né? Não sei, como isso é uma conversa, não são assim memórias que eu estou discorrendo aqui para todo mundo, é o que eu teria a dizer até aqui. Acho que à medida que a gente for conversando, talvez eu me lembre de mais coisas, assim, mais fatos, né, impressões. Obrigado. Você quer completar a sua palavra? Não, eu queria concluir assim. Tá ótimo. Mas concluir aberto para continuar a conversa, né? Então, a hora que você quiser. Tá? Você é muito bem-vindo. Obrigado aí por você dedicar seu tempo para estar aí conosco nesse momento É um prazer, uma honra. especial. E quero passar a palavra agora para o mestre Renato Almeida, que também estava naquela foto, também participou nos bastidores, né? Visto que ele já estava na família, ainda há pouco tempo, né, Renato? Mas já estava na família e foi muito importante para aquele momento. E né, nós estamos falando aí de 1990, né, sendo que o mestre Renato Almeida entrou em 1989. Então, quero aqui passar a palavra para ele que está falando lá de Eckworth, que fica na Geórgia, nos Estados Unidos,
né? Hoje nós temos membros em diferentes partes aí do mundo, e o mestre Renato é um deles. Eu fico feliz aí dele poder estar junto conosco, o mestre Paulinho, que está na Califórnia, a mestra Úrsula, que está na Flórida, tudo está nos Estados Unidos, né? E aí a gente vai compartilhando. Hoje não é o dia de fala da mestra Úrsula, vai ser mais para frente, né? Espero que ela possa aí estar fazendo grandes contribuições nesse momento. Mestre Renato, boa noite. Vou passar a palavra para você, então. Boa noite, Sifu. Boa noite a todos, meus irmãos, irmãs, Kung Fu. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite e fico muito feliz de estar aqui. 34 anos, essa comemoração incrível. Eu gostaria de começar com 2 comentários. Um provavelmente o Sirim, ele estava lá na fila da lambada e ele me via entrando e provavelmente ele ficava, meu Deus do céu, né? Que coisa, né? Justamente o Renato vai chegar nesse momento. Mas tudo bem, agora eu entendo, agora eu consigo entender um pouco mais. A outra coisa interessante é que, se eu fiz as contas corretamente, naquela foto e nesse evento, o Sicum estava com 52 anos. Completado 52 anos, né? Uhum. E é incrível, botando isso em perspectiva, né? O Sicum ele já tinha feito muito mais do que eu considero que eu fiz hoje, né? O impacto dele na vida das pessoas muito maior, né? O que dá para ver só as sementes iniciais que ele tinha plantado no Brasil naquela época. E é interessante que nenhum de nós acho que tinha essa ideia. Eu com certeza não tinha. Eu estava, como você bem falou, pouco mais de um ano na família. Eu nem tinha essa ideia do que era família, para ser sincero, né? Logo que eu comecei, era um grupo de treino e vamos começar. Hoje, refletindo, é que eu entendo o que significa. E hoje, refletindo, é que eu entendo o seu papel. Então, eu sou muito grato a você. Né? Porque se houve uma constante nesses 34 anos, foi você. Trazendo a gente por todos esses momentos. Um evento como esse, eu não tinha a ideia da magnitude, o que significava, né? O que estava sendo plantado para a gente aí. E, para ser sincero, nesse momento era uma prática apenas, né? Eu lembro que, nesse momento, a gente explorava muito o movimento em si, explorava... A abordagem era bem diferente do que a abordagem é feita hoje. Então, havia toda aquela questão do treino, né? Vamos treinar. E ali a gente estava no momento no ambiente de treino. Hoje eu considero, eu gosto muito mais da palavra de estudo, né? Mesmo que seja um estudo corporal, mas a gente vai muito além disso. E o outro aspecto era o estudo de como a gente evoluía também. Num primeiro evento internacional, eu não posso dizer que eu tinha ideia do que eu estava fazendo, né? Se for você orientou a gente, você deu todo o apoio e deu a direção, né? Porque a maturidade não estava lá nesse momento comigo. Mas é interessante observar ao longo de todos esses anos, né, como todas essas pessoas que eu chamo de coração meus irmãos e minhas irmãs. Biologicamente eu tenho uma irmã, mas se eu parar para pensar o dia que eu tiver que fazer uma retrospectiva da minha vida, não vão ser grandes momentos, vão ser todos esses pequenos momentos que eu compartilhei com os meus irmãos e irmãs e com vocês. Então, são 34 anos de bastante aprendizado que realmente não acaba. E tem muita memória de todos esses... todas as coisas que nós passamos, né, naquele primeiro evento. Acho que eu já falei algumas vezes das vergonhas que a gente passou na frente do Sicum, mas a gente lembra isso com carinho, porque primeiro ano na família, eu não podia esperar muito de mim mesmo. Mais uma vez, obrigado, Sifu, pelo convite. Obrigado você, Renato. O que eu queria até lembrar uma coisa interessante, antes de passar a palavra para a professora Vanise, que deve ter... É interessante, né? Porque as pessoas vão falando, a gente vai lembrando das coisas, né?
Mas eu queria até fazer uma pergunta para o Humberto Fortunato, né? Porque ele mencionou a questão da lambada e a dificuldade que a gente tinha, né? Minha pergunta que eu faço e quero reproduzir isso e servir isso de exemplo para todos vocês, onde que está a lambada hoje? Né? Hoje a lambada não existe mais, né? E nós estamos aqui. Então, a gente não pode se iludir com essas dificuldades iniciais. Nessas dificuldades iniciais que, muitas vezes, nós estamos pensando no longo prazo. Então, essas filas de alunos, né, para a lambada, aliás, não é nem a lambada, né, a academia, aquele trabalho que estava sendo executado. E, graças a vocês, nós continuamos permanecendo, mantendo aqui uma linhagem de, né, que agora, né, em mim, se encerrava em 10 gerações, e aqui que com vocês já estamos na família, já na 13ª geração, né? Como disse, né, a professora Vanise, ela já até se taipou, né? Passar a palavra para ela poder estar fazendo algum comentário. Por favor, Vanise. Nossa, é impressionante, agora ouvindo, né, os relatos, vem nitidamente aquele momento, né, aquela situação. E eu até me vendo na foto, aquela cara meu Deus, eu era uma aluna normal, e só que estava tendo uma questão muito interessante, porque eu e o Léo, a gente estava começando o nosso namoro, a gente estava, assim, começando, era comecinho. Então, conciliar uma vida pessoal, afetiva, com um mestre, né, com o seu próprio mestre, que na época ele era meu mestre, e depois receber o mestre do mestre num momento em que, Nossa Senhora, o Sifu, né, o Sifu Moyar, ele me testou até o último final de cabelo, assim, era absurdo a maneira como ele... Isso que eu queria chamar a atenção, né, todas as vindas dele, é impressionante, ele vinha uma vez por ano, e ele conhecia cada um de nós, e ele se preocupava com a nossa evolução lá dentro. Então, eu via, naquele momento eu era uma aluna, e ele me testava para saber até que ponto eu ia deixar interferir a minha vida pessoal, né? Se eu estava lá mesmo, se eu estava brincando de Wing Chun, ou estava lá tentando fazer as coisas direito, e aí depois, alguns anos depois, quando ele veio para o nosso casamento, era um outro tratamento, e era um outro apoio, era um outro olhar. Então, assim, ele olhava para nós, né? Era impressionante, ele olhava para cada um de nós. E então, ele, às vezes, e nós estávamos lá sem entender nada, né? A gente passou por várias fases, de achar que ele era um mestre excêntrico, né? De não entender nada do que estava acontecendo. E o mais interessante, realmente, né, o Léo, ele fazendo essa mediação, porque ao mesmo tempo ele já estava lá na frente, né, só o fato dele trazer para cá o mestre dele com toda a nossa limitação, e ele se expondo, né, ele se expunha muito, porque eram os alunos dele que estavam lá, fazendo ele passar maior vergonha muitas vezes, e não, né, e muitas vezes ele estando muito à frente, porque a gente percebia que enquanto outras escolas estavam assim muito mais voltadas para competições ou para apresentações, a gente estava se aperfeiçoando nesses eventos que hoje vocês conhecem o nível do evento, né? E é muito interessante isso, né? Olhando os momentos, a cada momento que o patriarca vinha para cá, ele acompanhava o desenvolvimento de cada um de nós. Isso era muito impressionante, ia mudando o tratamento conforme a gente ia respondendo. Hoje eu olho isso e falo, meu Deus, né? Como que ele conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia se conectar com a gente no meio daquela confusão, né, da nossa inexperiência, mas ele se conectava com cada um de nós, né, como alunos. Era muito interessante isso. Obrigado, Simão. Eu vou aqui só para reforçar a sua fala, né? Mostrar aqui uma foto muito interessante, porque aqui nós temos, primeiro, aqui no centro, esse casal, que é o grão-mestre Li Hongqi, que foi o meu primeiro Sifu, e a sua esposa, na época, né, que era a Maria Luísa. E aqui ao seu lado esquerdo está o grão-mestre Li Vinkei,
que é do estilo Garra de Águia, né? Irmão do mestre, grão-mestre Li Hongqi. Aqui o patriarca Muyat, aqui o grão-mestre Miguel Hernandes, aqui a professora Vanise, e eu sou a pessoa que está tirando a foto. Vocês viram que aqui está faltando alguém, né? Então, eu tirei a foto desse momento, porque é um momento onde eu reuni os meus 2 sifus, para a gente poder, né? E, inclusive, o próprio grão-mestre Li Winkei, que foi a pessoa que viajou comigo quando eu conheci o patriarca Muyat. Lembrando que o meu Kai Shuyan foi o irmão deles, o irmão mais velho deles, Albert Li, né? Também tinha o mesmo nome aqui do nosso presidente, né? Do Instituto Muyat, Albert. Albert Li foi a pessoa que nos introduziu ao patriarca Muyat, né? Porque até então foi uma grande, tudo isso foi uma grande coincidência. E uma coisa que a professora Vanise colocou, que eu gostaria de reforçar, é muitas vezes a gente pensa que o nosso mestre ele é excêntrico, né? Ele não está entendendo, porque nós, no fundo, nossa inexperiência, como ela bem colocou, é que impedia isso acontecer. E isso acontece até os dias de hoje, eu vejo isso acontecendo comigo o tempo todo. As pessoas muitas vezes chegam até a pensar que está faltando algum grau de sinceridade, porque elas não entendem o que está acontecendo ainda. E, né, claro, muitas vezes a inexperiência coloca a responsabilidade em cima do outro, em vez de amadurecer-se a si mesmo, né? E isso foi uma coisa importante que aconteceu com a professora Vanise, que na época era CIDIA, não era CIMO ainda, e foi fundamental para que depois, né, isso é importante ser dito, né, que o patriarca Muyat tinha grande apreço a todo o trabalho que ela desenvolveu ao longo da nossa família, em função dessa maturidade. Porque enquanto outros estavam desconfiados dele como uma pessoa excêntrica e até muitas vezes, né, desonesta, como muitas vezes eu vi pessoas chamando ele, né, achando que ele estava tirando proveito dos alunos, a professora Vanise não, ela sempre procurou trazer uma doação e uma compreensão com relação ao que ele fazia. 2 coisas eu queria mostrar para vocês, é a maneira inovadora que o patriarca Muyat apresentava a linha central. Olha que interessante, só um artista mesmo para fazer um desenho desse, né? E aqui, uma apresentação onde ele mostrava comigo, né, como que o Wing Chun poderia utilizar as três armas, ou seja, os 2 braços e uma perna simultaneamente, né? Aqui nós temos um pique, depois eu vou pedir para o mestre Anderson explicar. Temos aqui também o cartaz que foi já colocado. Olha que interessante a maneira como nós, né, abordamos, né? O que era interessante é o seguinte, nós não sabíamos que temas seriam abordados, então nós tivemos que colocar alguns elementos que deveriam estar presentes mas a gente não sabia, porque todo mundo tem conhecimento que o patriarca Muyat, ele não prepara suas palestras de antemão, ele simplesmente vai lá e fala, né? Nem ele sabe que tema que será abordado. Felizmente, todos esses temas foram contemplados, né, no dia, né? Mas foi uma dificuldade nós tentarmos encontrar temas que seriam abordados. Lembro que, como foi a primeira vez que um mestre internacional de Wing Chun esteve presente no país, nós tivemos uma audiência numerosa, né, que chegou a mais de 500 pessoas no local, né, superlotando o teatro, né? Felizmente, naquela época não existia defesa civil, senão as pessoas teriam interditado o evento, né? Porque tinha gente sentada na janela, gente sentada no chão, gente sentada em tudo quanto é lugar, porque as pessoas iam chegando de todas as partes do Brasil. Tá? Foi muito significativo, como disse o mestre Paulo Freitas, né? Aqui depois também o mestre Anderson eu faço questão que explique, mas eu queria mostrar justamente essa foto também, onde o patriarca Muyat
mostra com o mestre Miguel Hernandes, grão-mestre Miguel Hernandes, e eu estou aqui na tradução. Aliás, houve um episódio muito interessante nesse momento, por quê? Porque o patriarca Amuyat, ele não falou para o público em nenhum momento. Em todo momento ele fez questão que eu falasse para o público. Eu quero compartilhar com vocês aqui, então, um vídeo, pequeno vídeo, para que vocês possam ver como que foi esse momento, né? Uma passagem bem curta do que foi esse seminário. Gostaria, então, de chamar o grão-mestre Moyat para iniciar o seu seminário. Estamos ouvindo ou não? Dá para ouvir bem? Escuto Ou está bem. mudo? Sim, Está sim. vendo bem? Tá ok, então. Juntamente com o mestre Miguel Hernandes, ele passará agora, então, a comandar o trabalho do Santa Cruz. Então, aqui acontece algo inusitado. Eu ofereço o microfone para ele no meio para falar, e ele fala, não, eu vou falar daqui mesmo. Aí, quando eu saio para ele falar, ele fala, não, você irá traduzir o que eu irei falar. Então, ele em nenhum momento falou diretamente no microfone. Ele fez com que eu falasse, fizesse a tradução direta, sem que ele falasse no microfone. Vamos ver. Meus amigos me pediram e perguntaram, por que você veio para trás? Ele disse, eu venho para o Brasil para ver meu filho. Meus amigos disseram, você tem um filho no Brasil? Sim, eu tenho um filho com fome no Brasil. Ele foi aqui, eu vou lá. E eu percebi que aqui tantas pessoas estão ligadas sobre o próprio filho. Quando eu voltar para Nova York, eu falarei para os meus amigos. Eu fui para o Brasil. Eu fui para casa. Perdoo os meus amigos. Então eles vão perguntar novamente, o que você vai fazer lá? E eu vou dizer que eu vim para cá para mostrar o vídeo com o filho. Nesse momento, gostaria então de chamar. Então, olha que interessante aqui, ó, algo que me chamou muita atenção, porque muitas vezes as pessoas perguntam como que o Wing Chun se desenvolveu no Brasil, particularmente a nossa família, da maneira como foi, né? E o mestre Paulo Freitas, ele até colocou aqui alguns elementos bem interessantes com relação à ligação internacional, etc., etc. Mas o que é interessante é algo invisível que poucas pessoas percebem, é a maneira inteligente como o patriarca Amuyat, que era uma autoridade no Wing Chun, pôde me posicionar diante da comunidade do Wing Chun aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que ele demonstrou, e depois que eu vim a entender muito bem, é que ele, né, fez questão
que eu traduzisse a fala dele no intuito de dizer, olha, o que ele está falando é o que eu estou dizendo, vocês não precisam me ouvir diretamente. Ou seja, ele colocou um crédito à minha pessoa que foi sem precedente. Ninguém havia feito isso anteriormente. E esse símbolo foi representado justamente pela fala indireta que ele propiciou para falar com o público, né? Ou seja, eles não vão ouvir minha voz, vão ouvir a sua voz, porque ouvir a sua voz é ouvir a minha voz, né? Isso, é claro, além de tudo, trouxe uma responsabilidade muito grande para mim, responsabilidade que eu carrego até hoje, né? Por isso que muitas vezes as pessoas, eu vejo até muitas vezes meus alunos falando, por que você não fala de Moyasan em vez de falar de Muyat? Por quê? Esse é o legado, essa é a linhagem que nós recebemos. E muitas vezes, mesmo os nossos descendentes não entendem o valor do legado deixado pelo patriarca Muyat, né? Por isso, eu fico aqui muito sensibilizado com o esforço que muitos dos meus discípulos e não discípulos realizam junto ao Instituto Muyat, porque esse é uma maneira de nós mantermos o seu legado de forma paralela ao próprio sistema Wing Chun, visto que o legado do patriarca Muyat transpõe os limites do próprio sistema Wing Chun. Outra coisa que ficou muito marcada e que naquela época não existia isso é a relação familiar. Então, quando ele fala, eu vou para o Brasil ver meu filho, né, meu filho Kung Fu, isso causou um impacto na comunidade marcial. Por quê? Mesmo porque, naquela época, ninguém chamava o seu mestre de Sifu, ou seja, de pai Kung Fu. Todo mundo chamava só de mestre. Mesmo porque Sifu era meio palavrão, né, naquela época, né? Hoje também, só que hoje as pessoas não percebem isso, né? Naquela época só se percebia isso. Então as pessoas tinham vergonha de ser chamadas de Sifu, né? E hoje não. Felizmente hoje esse preconceito infantil típico da bárbare cultural, ele não existe mais, né? Mesmo porque nós estamos num mundo globalizado. Mas isso foi quebrado naquele momento. Porque quando eu estava em Nova York, eu chamava o patriarca Muyat inicialmente de mestre. E ele falou, Léo, os meus alunos me chamam de Sifu. Então, aí eu, obviamente, comecei a chamar de Sifu e, naturalmente, comecei, né, a pedir que meus alunos me chamassem de Sifu, né, quebrando todo aquele preconceito que havia anteriormente. Mas isso veio à tona justamente quando ele fala, eu vim visitar meu filho. Ah, você tem um filho no Brasil? Não, eu tenho um filho Kung Fu no Brasil. Ou seja, ele começa aqui valorizar um tema muito caro para nós e muito importante, que é a família Kung Fu. Algo que naquela época era impensável. Lá, naquela época não falávamos de família, falávamos do quê? De academia, de grupo, de treino, né? E criando toda uma sub-realidade que estava muito longe de ser uma realidade do Kung Fu, da tradição do Kung Fu. Era uma sub-realidade brasileira, lembrando, inclusive, aquele quadro do Chico Anísio, né? Do vampiro brasileiro, né? Vampiro brasileiro, quer dizer, o vampiro à la brasileira. E assim nós tínhamos também o Kung Fu à la brasileira. E a grande ambição do nosso trabalho era o quê? Era não ter o Kung Fu à la brasileira, é ter um Kung Fu que era Kung Fu, né? Não era brasileiro, claro que vai ter a influência, porque nós somos brasileiros e estamos praticando Kung Fu, mas que não tivesse essa distinção. E talvez essa seja a grande conquista do nosso trabalho, e mantendo com isso uma linhagem que muitas vezes é fácil de ser rompida, porque muitas vezes, ingenuamente, certos líderes, eles querem se tornar líderes próprios, e o que está tudo bem também, né? Mas que muitas vezes isso que caracteriza essa ocidentalização do Kung Fu
Porque as pessoas falam, eu quero fazer do meu jeito, ótimo, faça do seu jeito, mas não rompa a linhagem. Isso que é muito importante. Então, hoje, né, vendo todos vocês aqui, isso nos, né, dá uma alegria muito grande por justamente entendermos, né, que quando nós temos um evento como esse, e é prestigiado por vários líderes de família que estão aqui presentes, isso mostra exatamente o que nós estamos dizendo. E eu quero aqui, para encerrar essa primeira etapa, passar mais uma vez a palavra para o mestre Anderson Maia, não aqui limitando a palavra a ele, mesmo porque o mestrando Lian falou que queria falar mais e tudo mais, né? Eu queria passar 2 fotos que ele nos enviou para que a gente pudesse trabalhá-las, né? Para que houvesse o comentário dele. Pode ser, Anderson? Vou passar aqui 2 fotos aqui. Primeiro é essa, vou passar pela ordem. Primeiro é esse PIN, que é o PIN, né, da Moyal Wing Chun, e que eu quero falar depois, e depois nós vamos falar de outra foto. Por favor, Anderson. Obrigado, Sifu. Bom, esse PIN, na verdade, é a recordação material que eu tenho do evento, porque ele estava disponível, né? Assim como havia também os livros, né? The Legend of Kung Fu Masters, o Wing Chun Trilogy, havia também já os recém-lançados vídeos, né? O Wing Chun Trilogy, havia, então, alguns itens, né? Que o Cipac Miguel Hernandes, obviamente, né? Com a autorização do Sikun Moyat, havia trazido dos Estados Unidos. E esse PIN foi o que meu dinheiro cabia para comprar. Então, eu guardo até hoje esse PIN. Há outros, né? Cada um representa uma época, e esse é, curiosamente, o menor de todos. Ele é muito pequenininho, mas ele tem uma sutileza aí que é o ideograma é dourado, né? Logo depois saiu um PIN maior, mas o ideograma era prateado. Então, essa é uma recordação que eu tenho até hoje, e, aliás, né, eu tenho todos os pins guardados até hoje com muito carinho, e esse é o primeiro de todos. Uma pena não ter podido comprar, né, os livros daquela época, e felizmente pude comprar depois, mas a minha vontade era, obviamente, adquirir todos os itens, mas esse foi o que meu dinheiro foi possível naquele momento, né, com 16 anos de idade. Eu queria aqui acrescentar algo muito importante com relação ao PIN, porque o PIN ele representa o símbolo, né, do clã. E o que foi muito interessante, que esse PIN tem representado junto a nós sempre o pertencimento à nossa linhagem, ou à família Muyat, ou à descendência da família Muyat. Né? Em 2008, foi quando a Madame Helen Moy veio para o Brasil comemorar o aniversário dele. Quando foi, Anderson? 2007 ou 2008? 2007. Foi lá em Atibaia, né? Em Atibaia. Pois é. Eu recebo um telefonema da China dizendo o seguinte, que a partir daquele momento, a Madame Helen Moy, que era então líder da família Muyat, e até hoje né, me autorizava e outorgava o que eu usasse o PIN do clã Moyasan. E ela, então, pede para o companheiro do patriarca Muyat, o professor Continan, que desenhasse o PIN da família Moyasan. Então, o professor Continan desenha esse PIN, e, inclusive o desenho original está no Instituto Muyat, na Sala da Memória, e então, a partir de então, é outorgado a nós esse PIN, e aqui uma coisa que o mestre Anderson falou é muito importante. Por quê? Porque esse PIN, ele não pode ser comprado. Esse PIN, ele sempre é doado exclusivamente para os discípulos descendentes da família Moyasan, discípulos reconhecidos pela família Moyasan, tá? Então, isso é uma coisa importante, porque não foi pedido,
E não foi feito a revelia, tá? Por iniciativa minha, foi feito por iniciativa da líder do meu clã, ou seja, a Madame Helen Moy. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas das pessoas não sabem disso. E foi muito bacana o mestre Anderson colocar o PIN para que a gente pudesse pontuar esse momento. E aqui nós temos um outro elemento importante, muito pessoal, né, Anderson? E aqui eu queria que Sim. você falasse a respeito disso, porque tem, inclusive, data e local, né? Exato, Sifu. Bom, isso foi uma atitude juvenil, mas que me valeu por uma vida toda, porque primeiro que eu sentei na primeira fila, porque eu queria estar assistindo em primeiro lugar ali. E aí, imediatamente, alguns se riem, que eu não me lembro bem, falou, essa primeira fila é dedicada ao patriarca Moyat e ao cônsul, né, que o Sifu deve lembrar, né, estava lá o cônsul da Embaixada Brasil-China, estava presente, e aí por isso que eu, então, acabei ficando na segunda fila e, coincidentemente, né, o Sicum sentou bem à frente, juntamente com o Cipac Miguel. E aí eu tinha um caderno, que até pouco tempo eu guardava, onde eu anotava todas as experiências em todas as minhas viagens. Aliás, nesse caderno estava constando, inclusive, que o patriarca Moyato Sicum proferiu o seminário por apenas 23 minutos, que foi uma decepção, na verdade, porque a gente estava esperando um seminário de 2 horas e ele, ao explicar o Wing Chun, e falando da simplicidade do sistema, ele não precisava de muito tempo para isso, e iria então dedicar o restante do tempo às demonstrações do Círculo Marcial de São Paulo, né, do Kung Fu brasileiro, onde começou, inclusive, com a apresentação da própria família Moyasan, onde o Sirin Humberto e o Sirin Walter, juntamente com outros mais antigos, o Longobardi, o Abdelnur, o Alexandre de Urbini, eles foram os primeiros a fazerem uma demonstração de Wing Chun, e foi, na verdade, até a primeira vez que eu vi o Siumintao Chamkyu Biuji sendo apresentado, porque lá no Moku não tinha essa oportunidade. Então, foi um momento de várias demonstrações. E nesses intervalos, eu, então, descaradamente... Primeiras vergonhas. Fui até Oi? Primeiras vergonhas. Então, nesse intervalo, o Sicum sentou-se, né, na primeira fila, eu estava atrás dele, e eu, então, de forma descarada, peguei meu caderno, levantei e falei, please, Sicum, pedi para ele um autógrafo. Hoje seria uma selfie, porém, ele, então, não entendeu bem, mas eu peguei, deixei a caneta na mão dele, e aí ele falou, olhou para mim e começou a rir. E ele pegou e escreveu essa frase em ideograma, se está aí uma frase que eu não sabia nada do que seria essa dedicatória que ele colocou, e aí foi a minha expertise, porque eu vi que o cônsul estava olhando, cheguei para o cônsul e falei, por favor, senhor cônsul, o senhor pode traduzir o que o grão-mestre escreveu para mim? Aí ele, pois não. Aí ele pegou e leu, falando, promover a cultura chinesa Moyat no Brasil, 18 de agosto de 1990. Então, aí, da direita para a esquerda está exatamente isso, e ele lembra muito bem o cônsul, eu não vou me lembrar do nome desse cônsul, mas ele falou, olha, ele escreveu uma coisa muito boa para você. E, de fato, esse original ainda está comigo, tá? Ele fica lá nas dependências, né, do Núcleo Belo Horizonte Savassi, e foi para mim, obviamente, um grande incentivo, porque ele estava aí falando da minha missão, vamos dizer assim, de vida, que 34 anos depois eu estou aqui ainda promovendo, né, felizmente, ao lado aí do clã e graças aos esforços do Sifu e da Simo, promovendo a cultura chinesa desde então, 18 de agosto de 1990 no Brasil. Então, são esses aí, a parte do meu caderno que restou de anotações. Obrigado, mestre Anderson. E eu quero aqui só lembrá-los que amanhã nós teremos talvez
a mais extensa apresentação das palestras do Patriarca Mulher. Eu quero mostrar algo inédito que poucas pessoas, mesmo dentro da família Kung-Fu, não tiveram oportunidade de assistir. Tá? Serão, inclusive, legendadas, apresentaremos elas legendadas, para que vocês possam acompanhar algumas peculiaridades da nossa família, que muitas pessoas achavam que foram inovações que nós desenvolvemos, mas que foram, no fundo, situações que foram promovidas pelo Patriarca Mulher. Tá? Então, são coisas bem interessantes. Eu quero convidar todos vocês para assistir isso amanhã, nesse mesmo horário, antes de nós darmos o encerramento. A mestra Úrsula Lima parece que está pedindo para a sua fala, e depois eu vou, então, dar prosseguimento àquilo que eu queria complementar, né, nessa finalização. Por favor, mestra Úrsula. Boa noite. Eu sei que não estava no script aqui eu falar, mas não queria deixar de falar no dia de hoje, que é um dia tão importante para a nossa família, e dizer que muito contente de ver os meus irmãos Kung-Fu e irmãs aqui, ver o senhor, ver a Simô, né? 34 anos assim, de história, é muito tempo, né, Sifu? E hoje eu estava conversando com o Júlio, né, o mestre Júlio Camacho aqui, e a gente estava falando o quanto a gente fez, assim, o quanto de história nós temos durante tantos anos, né? E a gente estava até lembrando da Copa do Mundo que a gente passou no Mocum, num dos seminários, no final de Copa do Mundo, o Brasil ganhou, e a gente estava em São Paulo, né, num seminário, a gente estava lembrando do Dia dos Pais, da gente estar junto num domingo, Dia dos Pais, a gente está junto em São Paulo numa semana de imersão ou alguma coisa parecida. Então, eu realmente não queria deixar de falar hoje, assim, a alegria que é para mim fazer parte dessa família e da linhagem que nós temos, o quão forte isso é para mim, apesar de estar longe, apesar de cada um estar num lugar diferente, mas como que a nossa história ela é marcada e é muito forte. E só para fechar, assim, quando eu vim para cá fazendo até o processo do visto, eu preparei para o advogado a minha história, né, dentro da família, e isso gerou um calhamaço de mais de 800 páginas, contando exatamente tantas e tantas coisas que a gente fez, e muita coisa ficou de fora, mas assim, só listando um pouco dos seminários, com foto dos eventos, e a gente realmente fez muita coisa. E tudo que a gente tem é, assim, além da sua competência, é a sua paixão, que arrebatou todos nós aí durante muitos anos, durante décadas, e pôde trazer a gente até hoje aqui. Então, não queria deixar de falar, de dar os parabéns e ver que todos com cabelo, sem cabelo, cabelo branco ou não, mas a gente está muito mais bonito pela história que a gente carrega, né? Então, só dando o parabéns a todos nós e principalmente a você e a Simone. Obrigada. Obrigado você, mestra Úrsula, e gostaria que você pudesse, né, no momento aí seguinte, trazer esses relatos, né, que são tão importantes, fazem parte da nossa família, não só você, convidar todos aí que quiserem ter a sua participação. Hoje nós demos o pontapé inicial, amanhã teremos, como eu falei para vocês, um material vasto, né, com o Patriarca Mulher fazendo várias pontuações ultra interessantes, primeiro lá, inclusive no Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, um museu onde pela primeira vez recebeu uma palestra de artes marciais de Wing Chun, né, em 1992, e depois uma coisa que raramente foi gravada, que era uma sessão de pergunta e respostas para o Patriarca Mulher. Então, as pessoas fizeram várias perguntas. Imagine você, nós jovens, né, em 1992, muitos de vocês não estavam ainda na família aqui, a própria mestra Úrsula ainda não estava na família Kung Fu, e o que acontece? Imagine que tipo de pergunta, hein, Úrsula, que saía para o Siku responder, né? Então, amanhã vocês vão ver alguma dessas perguntas, vai ser bem divertido, e espero que vocês possam acompanhar, mesmo porque isso é história. Isso é a história da nossa família, uma história de 34 anos, né? Uma história que faz com que a gente possa manter aqui vivo o legado do Patriarca Mulher. Ainda nós temos alguns minutos,
Eu gostaria de saber se alguém, além da mestra Úrsula Lima, gostaria de falar alguma coisa, porque você sabe que aqui é um evento onde não tem esse negócio de script, né, Úrsula? Todo mundo pode falar a hora que quiser, porque isso aqui é um evento familiar. Fiquem muito à vontade, se alguém tiver vontade de falar e também vontade de não falar, né? Porque amanhã nós teremos mais, aliás, toda essa semana, né? Eu vou passar a palavra para o sensei Ricardo Leite, para que a gente possa estar vendo e dar uma atenção também para os nossos internautas lá do YouTube, que deixaram algumas contribuições aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Sifu, Simô, felicidades, felicitações pela grande obra de todos, liderada por vocês. Eu peço licença para registrar aqui a minha modesta expressão da felicidade de ter o trabalho da família Moyasan no Brasil e na América Latina e ver a sua importância no mundo não só das artes marciais, mas a sua dimensão que realmente extrapola legitimamente, sem forçação de barra, né, sem fazer poesia vazia. É realmente um trabalho de grande significado social, humano, desde indivíduo até social. São conquistas que, como está sendo descrita aqui, raríssimas, assim, inusitadas mesmo, né? Porque pensar no Sifu, se eu não estou enganado, foi com 24 anos que se tornou Sifu. E 25. Então, assim, é muito jovem para saber o que está fazendo e para ser respeitado devidamente por aquilo que já estava fazendo, num ambiente completamente inóspito, num ambiente completamente ignorante do que estava sendo proposto, uma luta pioneira de sucesso que tem reflexos que, da minha parte, não só pessoal como profissional, tenho uma grande admiração, respeito e gratidão mesmo pela inspiração que traz em todos os níveis, desde a raiz clássica do que pode significar ser uma arte marcial no sentido, como acho que foi o Daisy Humberto falou, no sentido que uma realidade muito mais feliz e que supera a fantasia de cinema, de romance, essas coisas. Quer dizer, se deparar com um mestre como o Sikun Moyá, com o trabalho que o próprio Sikun e a Simô conseguiram propiciar e todos os irmãos Kung Fu da família construíram e constroem, é inédito. Sifu e eu peço licença de modestamente expressar minha gratidão e admiração e votos de que siga próspero e frutífero, como sempre, evoluindo. Muito grato por tudo e parabéns. Felicitações, né? Obrigado, sensei Ricardo. Sempre é uma alegria tê-lo aqui conosco, né? Você que é um grande amigo, um grande companheiro, parceiro da nossa jornada, né? Fazemos aí jornadas paralelas e juntas, né? É muito interessante isso, né? Porque apesar de você ser um mestre de Aikido, né? Eu vejo assim uma relação e uma irmandade que equivale aos meus irmãos Kung Fu que nós temos, né? Que eu tive a honra de tê-lo, né? Então, muito obrigado aí pelo seu prestígio, né? De estar aqui, né? Conosco, né? E participando aí da nossa festividade. E quero aqui, antes de encerrar, não poderia deixar de pedir a palavra para o nosso presidente, ex-presidente do Instituto Muyat, Albert Rossacker, que tem feito um trabalho muito importante junto ao Instituto Muyat, vai fazer ainda muito mais, e estamos aí juntos, né, fazendo esse trabalho com o apoio de todos vocês. Boa noite, Albert, por favor, deixe a sua mensagem aí para quem está nos assistindo. Boa noite, Sifu, boa noite, pessoal. Bom, eu não tenho muito dessa história, né? Dessa história eu conheço pelos filmes, pelos relatos
o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer, né, é buscar entender essa história e buscar entender como é que nós podemos levar essa história para o futuro, né? O Sifu diz que o que a gente faz hoje vai aparecer daqui a 20 ou 30 anos, né? Assim como, né, apareceu de 34 anos, aparece hoje, né? Então, o que eu acho que nós devemos aproveitar essa ocasião para pensar em como tornar esse legado, né, do patriarca Moyá perene, né, de como, eu não sei, como atualizar, como, não é modernizar, né, como keep the core, como a gente pode manter a essência e ampliar a forma de aplicação, quem usa, quando usa, trazendo tecnologia, né, então tenho conversando bastante com isso, trazendo mais jovens, enfim. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Quem tiver propostas, então é isso, se for. O que eu posso contribuir é para o futuro, né? Usar das minhas forças de criatividade, né? De pensar diferente e tal, né? Eu não tenho tanto esse passado magnífico, né? Que vocês têm, né? E se vocês tiverem, alguém tiver ideia, alguém quiser conversar, alguém quiser, eu estou realmente à disposição para a gente ouvir e fazer juntos, né? Pensar o 21 daqui a 30 anos. O 21 é sensacional, é espetacular, né? Pode ser praticado por pessoas, não requer habilidades acrobáticas, né? Mas a gente pode fazer tudo, né? Pode fazer muita coisa bem bacana enfim, é isso. Eu peço, então, quem tiver ideias, contatos, nessa área ou qualquer outra área, que, por favor, entre em contato comigo. Ok? Muito obrigado, Sifu. Parabéns a todos, né? Parabéns pelo sonho, pela dedicação e pelo amor ao aprendizado, né? De manter essa chama acesa tão difícil, né? Com tantas dificuldades. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado, Albert. Obrigado a todos. Finalizamos, então, esse primeiro momento. Quero agradecer de todo o coração aqueles que construíram esse momento, porque para nós estarmos aqui hoje, né, foram 34 anos, e muito antes disso, né, todos os nossos ancestrais, antes disso, né, todas as pessoas que ensinaram e trouxeram esse legado que transcendem a nossa linhagem. E lembrando que amanhã, então, teremos toda uma passagem que vai de 1990 entre 1990 e 92. Aconteceram muitas coisas interessantes, né? Nós tivemos aí um momento de muito desafio, porque né, Humberto lembra, né? O Walter foi para o Japão, então nós tivemos uma nova fase de tutores que tiveram que começar, e foi nesse momento que se destacaram o mestre Renato Almeida, que se destacaram, né, a professora Vanise, que também atuou nesse sentido, Fernando Longobardi, Giovanni Celestre, né, que foram pessoas que deram, olha só que interessante, foram os tutores de uma geração que envolveu Nathaniel Rosa, Júlio Camacho, que envolveu Márcio Tomo, Lívio Nakano, todo esse pessoal que, né, fizeram muito pela família Kung Fu, né? Então, eu quero amanhã dedicar um tempo muito especial, porque foi aquele primeiro momento de grande desafio, porque houve uma maturidade na família e foi através de uma falta, né? Porque o Walter teve que ir para o Japão, Humberto casou, tivemos várias situações muito novas, né, acontecendo naquele momento, e com isso, então, a família teve ou que crescer, ou se não, desaparecia, né? Amanhã falaremos mais sobre isso, e quero agradecer demais aquelas pessoas que dedicaram o seu tempo para o dia de hoje. Boa noite, e a gente se vê amanhã, então. Até mais.